Boa noite, pessoal. Estou aqui com os alunos do segundo ano de Ciências Contábeis da nossa universidade, UEMP, para continuarmos, né, o nosso conhecimento, a nossa troca de saber e também a busca pelo saber da disciplina aí de contabilidade de custo, tá certo? Então, nós vamos hoje adentrar a outro método de custeio, tá certo? Custeio variável, também conhecido como método direto, tá certo? E nós, aos poucos, nós na aula de hoje, na aula de amanhã, tá, aprendendo sobre esse método e tudo mais. Pessoal, o que, que eu quero iniciar a aula falando para vocês, tá certo? Se a gente fosse revisar toda a nossa caminhada, desde lá do início, conhecendo a importância, né, de um empreendedor, quando ele tem um capital e ele quer aplicar isso no negócio, no mundo dos negócios, para correr um determinado risco em que ele possa controlar, em que ele possa administrar, em que ele possa, né, acompanhar, monitorar. Então, são palavrinhas que vão sendo colocadas dentro da nossa nomenclatura, do dia a dia, dentro da nossa profissão contábil, também ligada à gestão, que é uma das funções também da nossa disciplina de custos, tá certo? Então, ela também apoia a gestão em tomadas de decisões, tá certo? Voltada para quê? Para os gastos relacionados com a produção, com a comercialização, né, de produtos e serviços, tá certo? Ela vai até um determinado ali, onde a gente nos encontramos dentro da DRE, naquilo que nós chamamos de CMV, de CPV, de CSV, tá certo? Então, nós fazemos essa análise, nós fazemos um trabalho voltado para essa análise. E vocês viram que grande parte dos gastos, ou melhor, a maior parte dos gastos está dentro do custo do produto. Por isso, nós fazemos esse estudo dessas complexidades que existem dentro das atividades. Então, os métodos, eles são instrumentos que foram estudados, que foram testados para aplicar em operações, tá certo? Então, ao longo de toda uma história da contabilidade, de toda uma história desta nossa ciência contábil, das ciências sociais, que envolve também a administração, o direito, a economia, foram estudados métodos, foram o quê? Desenvolvidos estudos para criar mecanismos, instrumentos que possam apoiar as empresas em decisões, que possam maximizar os lucros, para que possa minimizar os gastos sem perder eficiência, sem perder a eficácia, tá certo? Aumentando a produtividade, utilizando a tecnologia, né, para trazer benefícios a toda a empresa, treinando, capacitando toda a mão de obra, né, todos os funcionários, os colaboradores, os gestores, os líderes, né, que estão envolvidos no processo, né, de, vamos dizer assim, de desenvolvimento e geração de riquezas, tá certo? Então, quando a gente volta a entender os métodos, nós temos que voltar a toda essa caminhada da qual eu dei o mapinha da mina para vocês, vocês vão anotando, se quiser anotar lá, pode anotar lá métodos de custeio, já passamos pelo método do custeio de absorção, agora nós estamos no custeio variável ou direto, depois nós vamos adentrar mais à frente no custeio, no método de custeio ABC. Então, tá certo? Então, esses métodos são criados para atender necessidades das empresas. Se vocês voltarem um pouquinho aí para o primeiro ano, acredito eu que vocês viram essa matéria em alguma disciplina lá do primeiro ano, que diz o seguinte: existe um mercado onde se pratica os negócios. Existem pessoas que têm interesse em adquirir produtos, em adquirir serviços, em diversas cadeias, né, vamos dizer assim, de produção, em diversas áreas onde
desejos e necessidades precisam ser satisfeitas. Aí surge essa oportunidade de montar um negócio, aí surge essa oportunidade de correr um risco programado, planejado, para que a gente possa ter uma margem de contribuição, ter uma margem de lucro melhor do que investir em aplicações conservadoras ou aplicações que não dão tanto rendimento quanto dá um negócio no mercado, na área financeira, e também não correr tanto risco como outros tipos de aplicações que nós sabemos que existem, né? Mas que o risco é muito grande e às vezes nós não conseguimos administrar, nós não conseguimos fazer as travas para que a gente não possa nem perder quando muito ganhar alguma coisa, tá certo? Então, tem todo esse mecanismo que o investidor, que o empreendedor, ele vai estudando. Nós, cientistas, tá certo? É, que dominamos uma ciência, ou tentamos a cada tempo dominá-la, né, compreendê-la cada vez mais ao curso de nossa atividade, no decurso da nossa, dos nossos estudos. Então, nós vamos estudando e vamos cada vez mais adquirindo conhecimento para que a gente possa dominar essa ciência e trazer ferramentas que, de fato, atendam às necessidades das empresas na busca desta lucratividade. Então, quando nós olhamos, assim, esse segmento, existe o segmento, né, da, da extração, nós vamos ver que existe o segmento da exploração de recursos. Né? Então, a extração, professor, é um segmento, é uma área onde você vai extrair da natureza, né, recursos minerais, recursos vegetais, hidrominerais, etc. Certo? Então, aquelas empresas lá que exploram os minérios, ouro, prata, bronze, ferro e tantas outras riquezas que existem, né, dentro dessa área, né, a própria água mineral e outras coisas mais que a gente tem conhecimento que vem da natureza. Então, é uma empresa de explorações, né, de extrações. Aí existem as empresas da atividade de exploração de recursos, certo? Então, professor, a agricultura é uma exploração de recursos. Ela planta, explora a terra, investe na terra para que ela depois possa dar alimentos para nós. Né? A própria pecuária também é uma espécie de exploração de recursos. Né? De transformação, as indústrias, na qual a gente já tem falado muito dentro da nossa área. Pega a matéria-prima, que vem lá da extração, que vem da exploração, transforma ela em produtos direcionados para atender necessidades e desejos de grupos de clientes, certo? Então, essa é a segmentação que nós vamos estudando com a nossa ciência e vamos juntando todo esse quebra-cabeça para entendermos a importância de se aplicar instrumentos, de se aplicar métodos, para que tudo isso possa ser controlado, para que tudo isso possa ser monitorado, estudado, e a gente poder fazer aquilo que é a parte mais importante da nossa ciência, registrar tudo isso aí e mensurar o patrimônio. Qual que é o objetivo de uma empresa que tem, quer ter lucratividade? Ela quer ver o seu patrimônio sempre evoluindo. Ela quer ver a evolução do seu patrimônio, e não o decréscimo, e não a redução. Então, trabalha-se os métodos para isso, tá certo? Então, daí, depois, nós chegamos no segmento do comércio, e aí já vem o produto pronto, as indústrias vão vender, às vezes, num grande segmento, que nós chamamos de atacado, tá certo? E depois ela vem para o varejo. O varejo é o último segmento ali da parte comercial, onde aquele tipo de comércio, aquele tipo de revenda, aquele, né, vai vender para o consumidor final. E aí acaba-se o produto e começa toda uma cadeia, tá certo? De geração novamente. Então, isso vai acontecendo, isso vai se desenvolvendo em todo esse processo. Então, a geração de riqueza produz gastos, né? Que vão sendo colocados lá nas caixinhas. Daí, vamos relembrar um pouquinho, professor, lá no custeio de absorção nós tínhamos custos diretos, custos indiretos, custos fixos,
custos variáveis, nós separávamos a despesa para cá, para os custos indiretos e os custos fixos, nós aplicávamos um método de rateio para poder identificar e alocá-los ao produto, tá certo? Então, opa, aquilo é um tipo de método, é um tipo de estudo que é aplicado para quais empresas? Então, nós vamos ver onde se aplica melhor o custeio por absorção. Ah, também a legislação, professor, ela aceita aqui no Brasil aquele método como um método de apuração do custo. Legal, estão entendendo? Então, essas são as situações, as características do custeio que nós vamos gravando. Agora nós vamos falar sobre um outro método de custeio, tá certo? E já de cara eu apresentei aqui para vocês um slide e vocês já podem começar a fazer uma comparação de um método com o outro. Fala, professor, aqui já mudou alguma coisa. Olha que interessante, professor, nós estamos falando de custos variáveis. Né? Professor, agora me lembrei, custo variável tem a ver com demanda, tem a ver com uma alocação direta ao produto. Então, aquilo que varia tem a ver com demanda, tem a ver com uma alocação direta. Olha que legal. Então, você já tem uma característica que tem no custeio de absorção e também tem no custeio variável. Professor, agora olha que interessante, os custos fixos para o custeio variável, eu não aplico método de rateio e também não levo ele para customizar meu produto. Olha que interessante, professor, quero saber mais. Então, vamos saber mais sobre o método de custeio variável, tá certo? Então, veja que já é uma mudancinha que, em função daquilo que eu expliquei agora no comecinho da aula para vocês, né, vem de estudos, vem de análises, e cada método existe para se encaixar dentro de uma atividade, dentro de uma operação, dentro de uma empresa. As características desse pode servir melhor para esses tipos de atividades. As características do custeio de absorção pode servir melhor para um outro tipo de atividade. E depois das características do custo ABC, que nós vamos ver no futuro aí, aplicado em outras atividades. Estão entendendo? Então, pessoal, é o máximo a gente se envolver e a cada vez mais a gente exercitar o estudo e conhecer a nossa ciência. Ela é uma ciência bem abrangente, ela é uma ciência bem definida, ela possui uma técnica, né, centenária, que já vem há centenas de anos funcionando, certo? E pouco se mudou em termos de conceito da técnica, muito se mudou em termos de avanço, em termos de análises, em termos de conhecimento de toda essa essência dos fatos contábeis que são registrados e que são, vamos dizer, os acontecimentos que acontecem a cada dia que vai para o papel, onde nós vamos lá depois fazer o estudo. Então, adentrando ao nosso método de custeio variável direto, quero dizer assim, daí, olha, de cara, professor, tem a ver aquilo que nós já vimos lá atrás. Lembra que o senhor passou um slide, tinha lá custeio variável, mexe com demanda, a gente também pode chamar de custeio direto. Olha, que legal, professor, então as coisas estão batendo. Então não estou tendo muita dificuldade. Por isso que eu falei, antes de iniciar a aula aqui, que muitas coisas, para não ser redundante, vocês já fixaram, já aprenderam. Agora eu vou trazer algumas novidades, algumas diferenças, vou apresentar para vocês hoje o custeio, amanhã nós vamos fechar o tema e debater pontos de vantagem, desvantagem, de características, não características, algumas coisas que podem trazer algumas dúvidas e comparar um método com o outro, para ficar bem claro para vocês toda essa metodologia e entendimento desses métodos para que vocês possam, no decorrer da sua profissão, no decorrer da sua atividade, poder entender onde melhor se aplica esse método, em qual empresa, em qual atividade, onde melhor se aplica esse método, em qual empresa e qual atividade. Por isso, nós buscamos o conhecimento. Então, o custeio variável é o tipo de custeio que considera como custo de produção do período apenas os custos incorridos.
Tá certo? O que é custo incorrido, professor? Aquele que se realizou, aquele que ocorreu de fato. Né? Os custos fixos, pelo fato de existirem, mesmo que não haja produção, não são considerados como custo de produção, e sim como despesa. Então, aqui entra um pouquinho daquilo que eu já falei no slide anterior. Né? Os custos fixos, por haver algumas arbitrariedades, como nós vimos antes, né? E por, dentro desse estudo, dentro deste conceito de custeio variável, não serem considerados, né, tão relevantes, ou são muito complexos para certas atividades, certas operações, os custos fixos aqui vão direto para a despesa. Por isso, aquele primeiro slide fica bem definido a metodologia e o conceito do custo, tá certo, pessoal? Sendo encerrados diretamente contra a conta de resultado do período. Então, né, são considerados custos fixos. Aí entra toda aquela situação. Olha que interessante, professor. Então, quer dizer que aqui nós, seguros, aluguel, folha de pagamento, limpeza, higienização, ambiente de trabalho, todos esses gastos que independem da produção, nós vamos lançar tudo para despesa. Aqueles que nós chamávamos de custo indiretos de fabricação relacionados à aplicação de um método de rateio, vai tudo para despesa. Né? Não quero simplificar, só estou dando um início, uma apresentação, depois nós vamos discutindo isso mais adiante, tema a tema, parte a parte, tópico a tópico, e amanhã nós encerramos o assunto. O que integra o custo variável de uma empresa? Variará de acordo com a atividade fim. Interessante, serviço ou produto, ou seja, ele está diretamente atrelado à produção. Então, isso nós conhecemos bem, matéria-prima, embalagem, outros materiais diretos, mão de obra direta, tudo aquilo que está, né, diretamente atrelado à produção, nós vamos tratá-la e utilizá-la como custeio neste método ligado diretamente ao produto. Então, ele é um pouco mais simplificado que o método de custeio por absorção. Porém, ele tem uma característica que nós vamos estudando aqui para frente. Desta forma, o custeio variável, como o nome sugere, separa os gastos que são fixos e os que variam de acordo com o período ou ocasião. Então, aquele primeiro passo lá que nós estudamos na aula prática da semana passada, aqui vocês fazem a mesma coisa. Né? Então, opa, primeiro passo, professor, separar os custos das despesas. Legal. Segundo passo é separar os custos diretos dos indiretos. Mesma coisa, opa, que legal. Só que aí tem um detalhe. Terceiro passo é o custo direto eu aplico no meu custeio. O custo indireto eu vou somar lá com as despesas, vai sair fora. Tá certo? Por que isso, professor? Porque ele tem um sentido. Este método de custeio é um instrumento de grande utilidade gerencial. A melhor, ou poderia dizer assim, uma das características principais deste método é a sua utilidade para a gerência. Ele vai dar informações que a gerência pode estudar, analisar, de uma forma mais simplificada, mais sintética, mais direcionada, mais objetiva, tá certo? Para planejar operações. É um método muito empregado nos casos em que há grande variedades de produtos diferentes. Opa, professor, agora comecei a entender. Já comecei a sacar o lance dessa metodologia. Então, uma empresa que tem muitos itens, muitos produtos, ela necessita de algo que me ajude a ser mais rápido, a ser mais eficiente, a tomar decisões mais assertivas, de uma maneira mais, vamos dizer assim, intensa e rápida, né? Não posso ficar perdendo muito tempo, porque senão a coisa passa. Então, olha que interessante. Então, ele já tem um caminho, ele já está te dizendo onde existem muitos itens, vamos aplicar esse método. Mas depois nós vamos ver que nós podemos aplicar um método para a área fiscal, para atender o fisco, e um método que complementa o outro método e reduz as arbitrariedades. E esta também é uma das funções do custeio variável ou direto, beleza? Como funciona o custeio variável?
O que integra o custo variável de uma empresa variará de acordo com a atividade afim, como disse Nani. Ou seja, ele está diretamente atrelado à produção. Até repetir a coisa aqui, por quê? Porque essa é a característica, uma das características principais do método de custeio. O primeiro passo, eu vou entender tudo aquilo que é custo direto, está alocado diretamente na produção do bem ou dos serviços, certo? Logo, considerando uma empresa de sapato, o seu custo variável pode ser o quê? O couro que vai usar para fazer o sapato, a madeira ou a borracha ou o próprio couro que vai fazer a palmilha, vai fazer a sola, tá certo? Ao cadarço, aquilo que que, por onde a gente passa os cadarços, outros materiais que pode ter, tá certo? E assim por diante. Então, tudo isso aí, isso aí eu consigo alocar diretamente ao produto, professor. O pessoal que está construindo o sapato, ou está montando o sapato, ou está fabricando o sapato, tá certo? As máquinas, então tudo isso tem um custo, e é um custo direto, a gente consegue facilmente identificar. Então, olha os conceitos novamente, pessoal. É uma sequência, entendeu? É uma sequência que não se contradiz, certo? Ela não se contradiz, então por isso é importante saber a sequência. Professor, eu sei o que é gasto, agora eu sei classificar os gastos, agora eu sei o que é custo direto, ele tem a ver com aplicação direta no produto. Eu sei o que é custo variável, é aquele que tem a ver com a variação do produto, a demanda do produto vai variar, então é variável. Professor, eu também sei o que é custo fixo, eu também sei o que é custo indireto, eu sei o que é método de rateio, estão entendendo? Então, quando vocês vão trazendo isso para o conceito de vocês, vem alocando isso na memória de vocês, vocês conseguem tomar decisões, fazer classificações de acordo com a técnica, de acordo com a metodologia. E depois, advindo disso, né, numa questão que agora está vindo com o método de custeio, que é a questão gerencial, a questão de não concordo, a questão de concordo, a questão de, professor, eu acho que tem uma arbitrariedade aqui, nós temos que melhorar isso aqui com algum outro mecanismo, né? E é claro que vocês vão conseguir fazer isso no dia a dia. O método, ele está aqui, ele tem as suas arbitrariedades, tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Às vezes, até nós, por um erro, podemos colocar um método de apuração numa empresa erroneamente, escolher o método errado, porque também não conhecemos completamente a atividade, o que ela representa, né? Isso é raro acontecer nas grandes empresas, mas pode acontecer, né? E depois nós vamos costurando, nós vamos ajeitando, nós vamos criando um mecanismo que possa diminuir, reduzir essas falhas dentro do processo, né? Uma empresa de laticínio, qual que é o produto principal? Leite, né? O leite é o leite que se trabalha dentro de um laticínio. Legal, professor. Agora, se eu misturar um corante nele, você vai fazer um leite com gosto de morango? Ótimo, tudo bem. Um leite com gosto de chocolate? Tudo bem. É um conceito, é um custo direto. Vai alocar diretamente no produto, certo? Não precisa de de método de rateio, de tantas outras situações. Então, o custeio variável ou direto, ele tem essa simplificação em algumas situações, tá certo? A fundamentação dele, eu já falei aqui o comecinho, vou reprisar novamente, mas na separação dos gastos, né? Então, é o primeiro passo, custo, despesa. Fez a separação, agora, o que é variável, o que é fixo? Separou? Então, agora você já consegue, né, analisar, né, o que você vai trabalhar dentro do custeio variável. Professor, só o custo variável, custo direto. Perfeito, né? Então, esses custos, eles vão oscilando proporcionalmente ao volume da produção, né? E mantém-se estável perante volumes de produção dentro de certos limites, onde você tem uma ordem de serviço, onde você tem lotes formados,
onde você tem volumes que serão formados com mesma quantidade, com a mesma receita, certo? Então, esse custeio enfatiza a análise das despesas e custos variáveis de qualquer objeto de custeio. É mais fácil da gente visualizar certas operações, fazer a separação, não criar tanta complexidade, porque existe uma gama de produtos que precisa ser definidos rapidamente. Também os produtos perecíveis, né, eles se consomem, eles a cada dia ele está mudando de estágio e de alocação dentro de uma prateleira. Então, é aquilo que eu falei, pessoal, a gente tem que entender todo o contexto onde se aplica as metodologias. Por isso que eu iniciei a aula falando sobre a importância de conhecermos a cadeia produtiva, a geração de riquezas, né, os segmentos do mercado e por que existem os conceitos, os métodos, né, para se aplicar. Quando nós olhamos para todo o contexto e vamos olhando a nossa atividade que nós estamos seguindo, nós conseguimos aí pegar essa fundamentação aqui e aplicar da melhor maneira possível. Não conseguimos fazer isso sozinho também, tá certo? Às vezes necessitamos de um grupo de pessoas. Aqui na aula mesmo, várias vezes surgiu questionamentos. Que legal! Isso é importantíssimo para a gente dirimir dúvidas, acertar processos e trabalhar o mais próximo possível da verdade, da realidade, da fidedignidade, né? E daquilo que vai trazer mais benefício para a empresa. É nisso que nós estamos correndo atrás todos os dias, entendendo os métodos de custeio. Então, as despesas e os custos variáveis são suscetíveis de maior controle. Cara, pessoal, se vocês olham para o exercício, acabei de mandar um exercício para vocês refazerem, olharem lá a aula anterior e treinar. Pega os percentuais, analisa os percentuais que estão lá, né? Vocês vão ver nitidamente que isso que nós estamos conversando agora se torna muito mais claro. Claro que se torna mais claro. Claro, professor, 87% do custo dos gastos é custo. E 80, não, quase 90% do custo, dos custos, é custo direto. Estão entendendo? Então, para algumas situações, temos que trabalhar a parte gerencial. Ela é mais relevante. Para algumas atividades, ela vai ser mais importante. E aqueles outros 3, 4%, ou 10%, se a gente fizer uma métrica lá e transformar em percentual dos indiretos, não representa tanto, só vai ocasionar gastos e perda de tempo, uma situação que precisa ser, né, corrigida rapidamente. Então, aqui vem também complementar um pouquinho do que eu falei para vocês, ó, por parte da gerência, tem um foco gerencial, né? São os direcionadores de recursos de atividades. Aí, com a criação deste método, a aplicação desse método que está direcionada mais à produção, olha que interessante, o pessoal começou a prestar mais atenção nas atividades. Está entendendo por que a contabilidade de custo evoluiu e continua evoluindo cada vez mais na tentativa de construir um método que melhore o outro método, né? Surgem situações que vão criando outros métodos, outras melhorias. Só que aquela que existe serve para uma quantidade de empresas. Então não vamos descartar, ela está ali. Esse aqui também está aqui. Opa, mas agora, entendendo um pouquinho mais de atividade, privilegiando ela, eu posso criar um outro método de custeio. Olha que interessante, o ABC. Então, pessoal, é isso mesmo. Se vocês têm questionamentos, dúvidas, é isso mesmo. A construção do saber, ela vem dentro disso. E que bom que tenham. Porque a busca das respostas para tudo isso nos faz crescer cada vez mais dentro da nossa profissão, dentro da nossa atividade e dentro da nossa ciência contábil, tá certo? Olha aí, as principais características. Já começa por aqui. Ô, professor, mas peraí. Explica isso para mim melhor, professor. Se não é um método aceito pelo fisco brasileiro, como é que eu vou usar? Palavrinha mágica. Uma das principais características é gerencial.
É isso que eu falei para vocês, ó, atende a aspectos gerenciais. Opa, então quer dizer que eu posso, professor, trabalhar esse método por planejamento estratégico e na hora de apurar, eu posso apurar pelo custo de absorção? Sim, aí é claro, mas vai confundir eu não, né? Nós não temos aqui aquelas características que eu estou falando, ó, empresa, quantidade de produto, pá, você fez um planejamento. Se esse planejamento tá X e você, com a aplicação de alguns métodos de rateio, colocando isso dentro da situação aqui do custeio variável, vai melhorar a performance, vai melhorar, vai maximizar o lucro e vai minimizar os gastos e ter a mesma quantidade de produto que foi planejada mesmo, vale a pena ou não vale? Então ele te dá uma direção. E aí, então ele não é aceito, nós vamos ter que usar outro método para fazer o custeio A, custo ABC não vai dar, professor, porque daí é muito caro para o tamanho da minha empresa, para a atividade que eu pratico. Mas aí eu uso a absorção para atender o fisco e uso o método de custeio variável para fazer o meu planejamento estratégico. Depois eu vou aperfeiçoando com a aplicação do outro método e eu vou ter um resultado melhor, claro, tá certo? Agora, esse conceito a gente pode discutir em diversas discussões, na contabilidade gerencial, na contabilidade tributária, na contabilidade financeira, etc, etc. Pessoal, não é o objetivo aqui, o objetivo é conhecer o método, tá certo? Apropria somente os custos variáveis. Já falamos pra caramba sobre isso. Não possui subjetividade. Bom, se você consegue identificar claramente os gastos que nós podemos dizer que está ligado diretamente ao produto, não tem arbitrariedade. Não concordam comigo? Agora, os indiretos, nem estou falando deles. Então, tudo que é arbitrário, eu arranquei fora. Ah, mas pode trazer alguma coisinha. Depende da atividade. Se representar muito os custos indiretos, aí nós vamos ter que rever qual método que daí nós vamos utilizar na nossa empresa. Custo de absorção, professor. Porque eu tenho 30% do meu custo aqui, dos meus gastos, ele representa os custos indiretos. E 70%, opa, então é uma coisa que tem que chamar atenção, né? Vamos aplicar, então, outro método. E não este dentro da empresa. Estão entendendo? Essa é a jogada de se ter vários métodos e de se evoluir com o conhecimento dos métodos. Atende a aspectos gerenciais, já falei, e é simples de fazer. Então, ele é de fácil entendimento e fácil para tomar decisão, tá certo? Pontos de discussão. Aí nós já estamos preparando a aula de amanhã, tá certo? Professor, separa os gastos, despesa e custo. Beleza. Classifica os custos em fixos e variáveis. Você já sabe fazer, já fizeram com o método de absorção. É o método utilizado para grande variedade de produto. Beleza. Entendi, professor. No custeio variável, só são agregados aos produtos seus custos variáveis, considerando os custos fixos como se fosse despesa. Legal. Então, opa, aqui o terceiro passo deu uma mudadinha. A hora que nós for classificar os custos em direto e indireto, nós sabemos que os indiretos e os custos fixos, eles vão para as despesas. Interessante. E o custeio variável não é válido para balanço. Interessante, né, professor? Então, ele é mais de característica gerencial mesmo, tá certo? Então, com certeza, se você aplica esse método no planejamento e aplica o de absorção, você está atendendo a lei e está trabalhando a tua parte de estratégia. Porém, se você não fizer isso, não vai ser aceito. A própria auditoria vai grosar, a própria auditoria interna vai grosar, a contabilidade vai grosar, não vai deixar isso evoluir para frente, tá certo? Porque não atende a legislação brasileira para fins fiscais, entendeu? Também precisamos entender essa separação entre o que é gerencial e o que é fiscal, entre o que é o balanço, as demonstrações apresentadas no formato em que se pede a legislação brasileira e aquilo que é apresentado à diretoria de forma gerencial, que o controller e todo o gerente contábil pode melhorar as informações, tirar certas arbitrariedades para mostrar a realidade dos fatos para o gestor poder tomar uma decisão real. Né? Nós já falamos de AVP, nós já falamos de ajustes devido à correção monetária, que hoje que antes era pequena, hoje diminuiu as taxas de juros, mas essa loucura aí do dólar para lá e para cá, imagina, tem muita coisa que está oscilando. É o preço do arroz.
É o preço do feijão, da carne, tem algumas coisas aí que está virando um absurdo. Então, nessas empresas está tendo uma oscilação grande dentro da apuração dos estoques, dentro do custo médio e tantas outras coisas. Então, o principal objetivo é a separação dos custos. A contabilidade de custos tem buscado encontrar novos conceitos. Beleza. Já falei por isso aí, por quê? Porque eu vou bater isso aí sempre. Porque é isso mesmo, é uma ciência em evolução. Tá vendo o carinha aqui, ó, o carequinha aqui, ó, com pontos de interrogações. Tenho comigo que muitos estão aí. E tem outro tentando explicar. Puxa vida, 2 mais 2 igual a x, a 7 elevado ao quadrado, menos 4 igual a raiz oitava. Olha só, percentual. E às vezes a gente olha aqui, ixi, pasme se algum aluno entrar aqui e não saber o que é uma raiz oitava, o que é um percentual, o que é uma raiz. Pelo amor de Deus, está entendendo? E pode acontecer. Então, os recursos, o que nós vamos buscando no dia a dia, no nosso saber. O método de custeio direto ou variável atribui para cada custo uma classificação específica na forma de custo fixo ou custos variáveis. O custo final do produto será a soma do custeio variável dividido pela produção correspondente, tá certo? Depois nós vamos fazer um exercício, vamos entender isso aí melhor. Gerencialmente é um método muito utilizado, mas por sua restrição fiscal e legal, sua implicação. Aí, ó, tá aí, ó, fechou. Né? Olha lá. O sistema de custo contábil usa a absorção integral e uma sistemática de apuração paralela, segregando custos fixos e variáveis. Tá certo? Então, pessoal, tudo isso vocês têm na apostila. Isso aqui é um resumo e uma apresentação do método para vocês, tá certo? Amanhã, então, nós vamos dar continuidade a essa aula e vamos trazer, né, partes relacionadas com as vantagens, com as desvantagens, com as características, né, e já entender um pouquinho mais para fechar o conceito, depois nós vamos para uma aula prática. Beleza? Beleza. Então tá bom. Eu vou interromper e fechar a aula então, e nós ficamos mais uns minutinhos aí para fazer um feedback. Legal, pessoal? Um abraço a todos.